Olá, tudo bem com vocês? Sou pedagoga, sou psicóloga, sou professora e leciono no ensino técnico para o curso de Recursos Humanos. E este é o canal Psicologia Organizacional por Fábia. Este canal ele é dividido em séries, dentro dessas séries existem vários episódios. Convido você para voltar um pouquinho, ir lá no meu canal fazer uma visita e assistir os outros vídeos, né, das outras séries tantas aí que estão passando os episódios de alguns momentos do RH, de recursos humanos, e do trabalho de um psicólogo dentro do ambiente organizacional. Nesta série, eu venho falando sobre a cultura organizacional. E neste episódio, eu vou falar sobre os componentes da cultura organizacional. Eu tento sempre trazer de uma forma que tenha uma comunicação eficiente, clara e objetiva, sem muitos rodeios, né? Então, falando sobre isso, eu começo com um fator muito importante, um componente muito importante da cultura organizacional, que é a comunicação eficiente, né? Dizer sobre comunicação eficiente já virou algo de senso comum, mas nem todas as organizações se tornam praticante dessa comunicação eficiente, né? Não é uma prática comum. Poucas organizações investem tempo e recursos para aprender sobre a personalidade dos seus colaboradores, sobre a necessidade dos seus colaboradores e até entender a dinâmica das suas comunicações, né? O que eu preciso? Levar em consideração os canais de comunicação de forma efetiva. Então, eu uso uma linguagem, eu transmito uma mensagem certa para cada grupo de funcionários. Essa é uma maneira de alcançá-los e informar a todos sobre os processos e atitudes esperados dentro da organização. Como resultado, eu vou fortalecer a cultura organizacional, mesmo que a longo prazo. Falando em tudo isso, eu posso tocar nos valores. No vídeo passado, eu acho que no episódio passado ou no retrasado, eu falei um pouco sobre a missão, visão e valores. E falando do valor de uma empresa, isso tem grande influência na forma como ela se posiciona frente à sociedade. E tem aí isso, então, essa cultura organizacional, tem nessa cultura organizacional um diferencial. Então, ela apresenta um diferencial no mercado de trabalho. Eles refletem na interação com os funcionários, com os processos internos, com o tratamento com os clientes, a concepção de novos produtos, enfim, tudo que envolve o dia a dia do negócio. Tamanha a importância desse diferencial cultura organizacional. Se a gente for pensar em institucionalizar esses valores, a melhor forma que eu sugiro é fazer um manual de conduta. Esse manual de conduta ele pode ser entregue na contratação dos colaboradores, onde tem aí o histórico, onde tem a cultura organizacional de uma forma bem explícita. Na verdade, isso é um documento que ele vai estimular os comportamentos positivos e vai deixar muito claro quais são as atitudes que não são toleradas dentro daquela organização. Existe uma maneira de se reportar aos colaboradores usando as redes sociais, né? Eu vou me portar a eles pelas redes sociais. Por quê? Porque isso também é um fator que hoje em dia a gente leva em conta. Aliás, de alguns anos para cá, tornou-se uma prática muito comum a visita, digamos assim, às redes sociais dos nossos colaboradores. Hoje eu conheço, por exemplo, alguns recrutadores que, durante ou depois de um processo seletivo, dá sempre uma olhadinha na rede social daquele candidato. E aí vai estar observando comentários ofensivos, né, a pessoas na internet. Isso vai demarcar aí alguns valores, né? A prática de ferir o valor do outro, às vezes causa até demissões, né? E esse código que eu falei lá atrás, ou melhor, esse manual de conduta,
ele vai deixar muito claro que ele não tolera esse tipo de situação. E se eu deixo muito claro desde a contratação, eu tenho parâmetros para demissão desse colaborador, por exemplo, se isso acaba, se ele acaba fazendo esse tipo de situações de comentários ofensivos na internet, ali ele é muito bacana, ok, ele é um bom funcionário, mas como ele se comporta fora dali, né? A rede social é uma exposição muito grande. Então, em algumas situações, essa rede social ela pesa bastante também dentro do ambiente organizacional quando a gente fala de cultura organizacional. Pressuposições básicas, elas formam um nível mais íntimo e oculto, né? Algo muito profundo da cultura organizacional. Eles compreendem as percepções, as crenças inconscientes, essas pressuposições e sentimentos, elas são dominadas pelo agir, né, das pessoas, pelo que guiam essas pessoas, pelo que guia, desculpa, essas pessoas. A cultura organizacional, ela também representa uma forma de fazer as coisas dentro do ambiente organizacional. Muitas vezes são utilizadas situações não faladas ou escrita, né? Mas elas são apresentadas ali pelo comportamento, por exemplo. Elas são representadas pelo papel do colaborador na cultura organizacional. Os colaboradores, eles vão aprender muito com a cultura organizacional. Eles vão utilizar diversos meios, como símbolos materiais, histórias, rituais e cerimônias que fazem parte da cultura organizacional e são apresentadas a eles. Algumas características pessoais e profissionais, por exemplo, também fazem parte dessa composição, né? Onde o colaborador de uma empresa ele é representante dela, ou seja, eles não só precisam ser um reflexo da cultura organizacional, como também devem contribuir positivamente para a consolidação dela em um segmento. Então, é por isso que uma parte muito importante dessa cultura organizacional depende também desses colaboradores, na verdade, da contratação desses colaboradores. Quando a gente vai contratar, é indicado, é plausível que se tenha uma identificação da cultura da pessoa com a cultura organizacional, a cultura, a missão e o posicionamento dessa pessoa e dessa organização. Senão a gente acaba arriscando contar com equipes desalinhadas, né? Com equipes que não vão de encontro nem com os seus objetivos. Outro componente muito importante são os símbolos materiais. Os símbolos materiais, eles constituem a comunicação não verbal, tudo aquilo que a gente não fala. O tamanho do ambiente físico da organização, a arquitetura da edificação, as salas, como as salas e as mesas são dispostas, e como elas estão conservadas ou não, a disposição dos objetos, né, que são encontrados dentro dessa organização, tudo isso constitui símbolos materiais que vão estabelecer aí o grande grau de diferenciação ou igualdade entre os indivíduos, entre os colaboradores e o tipo de comportamento esperado pela organização, pela empresa, né? Às vezes você tem algum material exposto que simboliza muito da sua organização. E aí, se você chocar muito com esse material, não concordar muito com o que está exposto, de repente a sua cultura, o que você traz, não condiz com aquela organização. Assim são também as histórias, né? Algumas experiências do passado, tudo isso ela serve como um alicerce do presente e explica o que é legítimo de práticas atuais, que podem ser as regras de conduta, corte ou recolocação de pessoas, conta
Aí as passagens sobre a organização, passagem de tempo, sobre desde lá da fundação ou do fundador daquela organização. São histórias sobre dificuldades, sobre eventos especiais. São essas histórias, elas fazem parte, como diz o nome, né? História, ela faz parte do contexto presente. Ela é devido, foram essas histórias que formou a organização que eu tenho hoje. Outro ponto também que eu posso dizer que é um componente muito importante são os rituais e as cerimônias. Estabelecer esses rituais, essas cerimônias, é mais um dos principais componentes dessa formação da cultura organizacional, ou componentes da cultura organizacional, né? O criar hábitos para melhorar os processos, o celebrar as conquistas, os resultados, unificar, deixar mais uma engrenagem que funcione muito melhor, uma equipe que vai com certeza melhorar a qualidade dos serviços, né? Disseminar esses valores e o propósito da organização no dia a dia, indo atrás de um modo a fortalecer essa identidade dentro desses rituais e cerimônias. Tudo isso é ponto positivo para a melhoria da organização. Tudo isso contribui para que tenham funcionários, por exemplo, colaboradores muito mais felizes, né? Esses rituais, eles fazem parte de ações como, por exemplo, quando um colaborador está chegando na organização, como a integração dos funcionários. De repente, um dos rituais é uma reunião mensal, festas de fim de ano. Eu não sei se vocês, ou se você conseguiu assistir alguns vídeos atrás, eu estava sem o meu computador e eu sugeri que vocês lessem um texto sobre festas de fim de ano, né? Mesmo você tendo a sua cultura, é muito complicado você lidar com tudo isso nas comemorações, por exemplo, né? Qual é a cultura da organização? Então, se eu entendo a cultura organizacional, eu não vou me chocar com algumas situações. Nesse texto, por exemplo, é uma sátira, né, de uma festa de fim de ano, e aí acontecem vários choques. Eu acredito, por exemplo, que dentro desse texto satirizado, não ficou muito claro para os colaboradores qual era a cultura organizacional, né? E aí então as pessoas ficam chocadas ao se deparar com algumas situações que eles nunca viram e nunca ficaram sabendo e nem imaginavam que existia. Por isso indico de novo esse manual de conduta. É muito importante a gente observar que esses rituais, essas cerimônias podem não acontecer de forma isolada, e sim com certa frequência dentro da organização, para que realmente façam parte da rotina da organização. Mas é claro, se eu conheço a rotina da organização, eu não vou ficar chocada com os rituais. Pelo contrário, eu vou entender esses rituais. Outro componente muito importante dentro da cultura organizacional é a comunidade. Ou seja, criar uma comunidade significa alimentar o senso de pertencimento dos membros da equipe. Para isso, os colaboradores, as pessoas precisam saber quem compartilham os mesmos princípios, quem tem as mesmas metas e valores, né? O que envolve aquele trabalho estruturado de comunicação e divulgação da cultura organizacional. Então, eu tenho que montar, eu tenho que criar essa comunidade que seja significativa, onde todos se conheçam, onde todos tenham um sentimento de pertencimento. Buscar aí profissionais que abracem essa identidade, né? A cultura organizacional ou a identidade do negócio. Em que momento a gente vai fazer isso? Já lá no comecinho, no processo seletivo. E aí eu dou esse manual de conduta, então eu consigo colocar pessoas que se sintam muito melhor frente à cultura organizacional da minha empresa.
Então, essa alternativa de manual de conduta, de colocar tudo isso para os colaboradores desde o processo seletivo, é uma alternativa que vai facilitar todo o restante do processo. Primeiro que eu não tenho que ficar explicando os pormenores aí, no decorrer de todo esse tempo. Ele já entra na organização muito ciente daquilo que ele está fazendo, né? E aí ele se sente motivado a trabalhar dentro daquela organização. E a organização, por sua vez, ela pode contar com uma equipe muito mais engajada e satisfeita com o ambiente de trabalho. A minha cultura dá super certo, é muito legal com a cultura organizacional. Então eu me sinto motivada, eu tenho uma equipe muito engajada e tudo isso como resultado, além eu tenho esses colaboradores engajados, eu tenho esses colaboradores trabalhando de maneira muito satisfatória e por outro lado aí eu vou fortalecer a cultura e a melhoria dos resultados. Outro componente é autonomia. Entre os colaboradores da cultura organizacional, dar autonomia talvez seja um dos pontos mais difíceis de se colocar em prática. Por outro lado, é também um dos mais efetivos para aumentar o senso de pertencimento, o senso de coparticipativo em todo esse processo. Aquela sensação de sou dono da equipe, todos têm, porque todos vão trabalhar com autonomia. E aí, então, vai administrar o próprio tempo, as atividades e trabalhar de uma forma muito mais prazerosa. Esse trabalho com autonomia é algo extremamente importante para qualquer profissional, porque através disso é possível que ele dê um toque pessoal aos projetos e torna realmente seus a sua carinha. O que vai acontecer com isso? Vai ajudar novamente a garantir a satisfação da realização das tarefas no dia a dia. Esses aspectos são muito importantes, citei aqui para vocês agora, e eles são muito importantes para a gente construir a identidade da empresa. Existem outros? Sim. Então, se você quiser discutir comigo, se você quiser colocar algum outro aí que eu não falei, pode escrever no chat, é muito bem-vindo. Mas esses aspectos, eles são fundamentais na construção da identidade. E com isso, com certeza, vai ter um posicionamento do seu negócio de forma muito mais adequada no mercado. E aí você vai conseguir ótimos resultados. Então, toda a ideia que eu venho trabalhando nos vídeos é para que a gente tenha, além de colaboradores muito mais felizes e satisfeitos com a organização que ele trabalha, conseguir ótimos negócios, ótimos resultados. Se eu tenho pessoas engajadas, se eu tenho pessoas que se sentem coparticipativos e eu dou abertura para aquilo, porque isso vai de encontro com a cultura organizacional, com certeza eu terei ótimos resultados. Então, o vídeo de hoje fala isso, tá? Fala sobre os componentes, alguns componentes aí da cultura organizacional. E, gente, o trabalho de um psicólogo dentro da cultura organizacional gira em torno de toda essa situação de comportamento, compreender o comportamento, né? Encaminhar as situações ou os gestores, de repente, para que ele consiga lidar com todas essas pessoas, de forma a trazê-los como realmente parceiros na produtividade, na qualidade, no alcance dos resultados. Muito obrigada. Esse é mais um vídeo, mais um episódio da série Cultura Organizacional e a semana que vem eu estou de volta para mais um vídeo. Me acompanha, deixa o seu link. Eu estou pensando em dar uma espaçada aí nos vídeos, porque eu estou vendo que as pessoas estão procurando os vídeos lá no começo para entender um pouco mais sobre o que eu estou falando. Eu estou achando muito legal isso. Mas, enfim, a semana que vem a gente ainda está aqui, né? Será ainda semanalmente. Eu quero terminar a cultura organizacional e falar aí um pouco mais sobre o trabalho do psicólogo dentro do ambiente organizacional. Por hoje é só. Agradeço a participação de todos. Deixa o seu like, não esquece de se inscrever e até compartilha com os amigos. Tchau!